E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a um novo vídeo aqui para o canal Hoje no Mato. Se você for novo ou nova por aqui, se acaso você for algum visitante aqui do nosso canal, por favor, aproveita, já se inscreve aí no canal. Temos conteúdos novos de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã, para que você possa saborear aí, não fica reparando na minha mão suja não, tá? Para que você possa saborear aí o seu delicioso almoço enquanto assiste os nossos vídeos aqui do canal. E já deixa também aquele like. Aproveitando que você já se inscreveu aí no canal, ativa também o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos que temos por aqui, não perder nenhum conteúdo legal aqui do canal. E deixa aquele like bem forte para ajudar a fortalecer os nossos conteúdos aqui cada vez mais. E também peço aí, se você estiver vendo esse vídeo pelo celular, puxa para o lado aí a aba dos comentários e clica na opção de hypar. Aí se você gostar desse vídeo, você dá um hype aí e ajuda aqui com que a plataforma do YouTube distribua os nossos vídeos para cada vez mais e mais pessoas, fazendo com que o nosso canal se desenvolva bem aqui na plataforma. Recados dados, então, sem mais enrolações, bora para o vídeo de hoje. Só para explicar aí a respeito das minhas mãos sujas, ó. Eu estava trabalhando, acabei de parar o serviço aqui, ó. E eu estava trabalhando ali no desbrote dos tomateiros. Tomatinho grape, tomatinho cerejinha. E o tomateiro ele tem uma nódoa que gruda na mão da gente dessa forma. E não importa o quanto a gente lava, esfregue, coloque sabão e tudo mais, isso aqui não sai tão fácil, tá? Demora alguns dias aí para sair completamente da mão. Então não é sujeira, é apenas a mão de um homem trabalhador aí. Vocês sabem como é, né? Então bora lá pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar uma andada aqui, ai, pelo mato, que tá alto, cresceu pra caramba aí. Nesses últimos dias tem chovido demais aqui na região. Inclusive eu vou perguntar para vocês aí. Deixa aí embaixo nos comentários qual é a sua cidade e a sua região e como é que tá o clima por aí nessa época do ano. Tá chovendo, tá chovendo bastante, tá frio, tá calor. Como tá aí o clima na sua cidade e na sua região nessa época? Aqui na minha região, a cidade aqui de onde eu gravo é Guapiara, no interior de São Paulo. E hoje, depois de umas certas horas do dia, deu uma estia no tempo. Mas amanheceu numa chuvarada. Começou por volta lá de umas 3 horas da manhã, mais ou menos. Até por volta das 6, 6h30 da manhã. Tava chovendo pra caramba. E depois disso parou, não choveu mais, mas ficou o tempo assim, ó. Nuvens carregadas, pairando pelo ar, um pouco de céu limpo, o sol brilhando, mas veio chuva sim. E por todos esses dias tem chovido bastante por aqui. Hoje que deu uma trégua e deu uma estia por enquanto. Então deixa aí nos comentários que eu vou querer saber da sua cidade, da sua região, como é que tá nessa época do ano. Cheguei aqui na planta que eu gostaria de mostrar para vocês, ó. Essa que vocês estão vendo aí toda cheia de flor. É um pezinho de vassoura, vassoureira. A gente já tem um vídeo dessa planta aqui no canal. Tem vários delas espalhados por aqui pela borda do mato. E é uma planta que nessa época do ano ela se destaca de longe, de longe, de longe. Às vezes você está andando pela estrada, você está na beira da estrada andando com seu carro ou a pé, ou na beira de algum campo e começa a sentir um cheiro agradável, um cheiro um pouquinho amarguento, mas um cheiro agradável, adocicado, cheiro de flores, um cheiro bem acentuado de flores. Pois é, são essas flores aí que exalam seu perfume aí pelo ar e atraem diversos e diversos tipos de polinizadores, como esse que eu estou vendo aqui, ó. Vou ver se eu consigo abaixar a planta para mostrar. Ó, tem dois aí até. Ó, aqui tem um, se a câmera do celular colaborar, colaborou maravilhosamente, ó, um besourinho aí coletando pólen na flor aí. Que besourinho bonito. Não sei a espécie, se alguém souber, deixa aí nos comentários. Aqui do lado dele, ó. Deixa eu ver se a câmera colabora e para um pouco de tremer. Olha lá, outro besourinho que parece uma joaninha, mas não é uma joaninha, tá? Deixa eu melhorar minha pega aqui de mão. Espantei os bichinhos. Usar o celular com uma das mãos e gravar com a outra é complicado. Mas tudo bem, deu pra ver, né? Deu pra vocês verem aí os bichinhos que estavam aqui polinizando as flores. Atrai uma série de polinizadores, tá? Não só abelhas, borboletas, besouros, mariposas,
moscas, formigas, vagalumes, enfim, muitos e muitos bichinhos que são polinizadores. Ó, o besourinho que parece a Joaninha pousou aqui, ó. Talvez se a câmera quiser dar aquela colaborada com a gente. E ele voou. É difícil registrar esses bichinhos, eles são muito ligeiros. Mas deu para ter uma ideia aí, né? Quem acompanha aqui o canal Hoje no Mato, deixa eu sair um pouco desse sol direto, que o sol tá ardido, é um sol de chuva. Quem acompanha, vou abaixar. Quem acompanha constantemente aqui o canal Hoje no Mato, viu que a gente já tem alguns vídeos aqui no canal a respeito dessa planta aí, a vassourinha, vassoureira ou vassoura, depende da sua região o nome que ela vai levar. Ela é uma das plantas mais versáteis que eu conheço, por assim dizer, e cuja utilidade faz jus ao nome. Ela é conhecida como vassoura, e as pessoas antigamente, inclusive algumas pessoas ainda nos tempos de hoje, coletam algumas ramas dessa planta, deixam ela secar até cair as folhas. O cachorro saiu correndo no meio do mato. Deixa ela secar até caírem as folhas e usam essas ramas secas já, com as folhas já derriçadas, para fazer vassouras caseiras, aquelas vassouras antigas que parecem vassouras de bruxa, sabe? Vassouras muito utilizadas desde os tempos antigos até os tempos de hoje para varrer casa, terreirão, quintal de chão batido, áreas mais rústicas e tal, e até mesmo casas normais, em alguns casos ainda são varridas com esse tipo de vassoura, uma vassoura artesanal, bem rústica, porém eficiente e funcional. E além disso também essas ramas secas, quando não são usadas para vassouras, ou descarte das fabricações das vassouras caseiras, são excelentes iscas para acender fogo em fogão a lenha, fogueira, churrasqueira, fogueira de acampamento e até uma fogueira de sobrevivência, por exemplo, se você estiver numa região de mato e precisar de recurso eficiente para fazer uma boa fogueira, as ramagens secas aqui da vassourinha vão te ajudar demais nessa empreitada. Até as ramagens ainda verdes, ó, elas têm um aspecto ressecado, um aspecto esturricado e são boas para queimar mesmo estando verdes, mas quando elas estão secas são excelentes aí iscas de fogo. O mel que as abelhas produzem quando elas estão se baseando aí nas floradas dessas vassoureiras é um mel extremamente aromático, é um mel que tem um cheiro muito forte, de longe você já sente o cheiro. O besorrinho que parece uma joaninha parou bem aqui e voou. Mas é difícil de filmar esse bichinho, gente. Ele é muito ligeiro, ó. Esbarra no galho que ele tá ali, ó. Pica a mula. Então voltando a falar aí. É um mel muito aromático, um mel que quando você tira a tampa do frasco, você já sente o cheiro do mel de longe. E é um mel muito saboroso, tá? É um mel bem agridoce. É um mel que tem um sabor marcante. Ele rapidamente esquenta o peito da gente, a gente sente aquele calor descendo pelo peito e aquecendo o resto do corpo. E é um mel extremamente medicinal, com propriedades anti-inflamatórias, propriedades que limpam os pulmões, né? Propriedades adstringentes que podem ser usadas na pele, por exemplo, para cicatrização de feridas, redução de marcas de expressão, rugas e até mesmo para tratar alguns tipos de alergia. Olha que maravilha. Só não é muito indicado esse mel, assim como qualquer outro mel, né, para casos de inflamações de garganta, para dores de garganta. Por que não? Porque o mel ele tem uma propriedade de ser muito adstringente. O que é adstringente? Ele deixa a pele seca, sabe? Ele resseca a pele naquele local onde ele entra em contato. Isso acontece também lá na nossa garganta. Então, se ele deixar a garganta meio ressecada, você vai sentir um incômodo ainda maior do que o da inflamação em si. E isso não vai ser bom, você vai sentir a sua garganta mais seca, isso pode até piorar o seu caso de inflamação. Então, para o caso de inflamação de garganta, não é recomendado nenhum tipo de mel, mas sobretudo esse mel que eu estou citando aqui, que tem uma propriedade anti-inflamatória muito interessante, mas não para dor de garganta, tá? A vassoura é uma planta extremamente versátil que nasce em diversos locais pela quantia de flores que ela produz, a quantia de sementes que ela solta pelo ar, né? Ela dá sementinhas aéreas, sementinhas que parecem aquelas plumas do dente de leão, careca de vovô, sabe? Se espalham muito facilmente pela região onde ela está e a maioria das pessoas, por não conhecerem essa planta, acabam simplesmente indo lá e cortando ela, porque acham que ela está ali estragando o pasto. Acho que é uma planta do mato ali problemática e quando no entanto ela é uma planta extremamente útil
para você fazer diversas coisas. A madeira dela é muito boa para você fazer defumação de carnes, para você fazer a curtição de bebidas, é muito boa para você fazer fogueira, fazer carvão, para você iniciar fogo. Você pode fazer, conforme a gente já falou aqui, a vassoura propriamente dito, da vassoureira. Você pode colocar o seu apiário ou o seu meliponário, que é a criação de abelhas, né? Apiários são as abelhas comuns de ferrão, por assim dizer, Apis mellifera, e os meliponários são a criação de abelhas sem ferrão, como as jataís, as mandaçais, da ordem das melíponas, por isso chama meliponário ou apiário, tá? Você pode colocar o seu apiário ou meliponário perto de onde tenham algumas plantas dessas, para que as suas abelhas coletem néctar e pólen dessa florada, que é uma florada muito abundante, muito duradoura, vai ajudar as suas abelhas a coletarem muitos recursos para elas sobreviverem, se multiplicarem, ficarem mais fortes, e ainda assim vai te dar um retorno financeiro bem interessante pela produção do pólen, pela produção do mel e também pelas suas abelhas, que você pode multiplicá-las, dividir elas em mais caixas e aumentar os seus aumentar o seu meliponário, o seu apiário aí, usando os recursos que essa planta oferece. Então é uma planta muito útil, muito boa de você ter ela por perto, mas que as pessoas simplesmente não a conhecem ou não dão a ela o devido valor. Vou filmar ali mais de perto, só para que ninguém diga que aqui no canal Hoje no Mato a gente não mostra as plantas direito. Bora mostrar então. Olha só como ela tem folhas bem miudinhas, ela parece um pé de orégano gigante, né, que vira um arbusto. Ela dá essas florezinhas aqui, ó. Deixa eu pegar um ângulo que fique bom em questão à iluminação do sol, né? Mas ela dá essas florezinhas brancas aí, ó, que vocês estão vendo aí, ó. Muito cheirosas, de longe você sente o cheiro. É um cheiro meio amarguento, um cheiro meio que lembra sabonete floral, vamos dizer assim. É um cheiro bem de flores mesmo, um sabonete floral aí. E ela é assim, ó, a casca dela é uma casca que parece que ela já está seca e morta, quando na verdade a planta está verde e viçosa ainda. Um filhotinho de louva-a-Deus ali, ó. A câmera do celular não vai conseguir captar. Mas enfim, a planta tem esse aspecto de ser uma planta seca e morta, mas ela ainda está verdinha e saudável. É o jeito dela de ser assim mesmo. A planta parece aquelas plantas do cerrado, inclusive em regiões de cerrado ela é muito abundante. E é isso, ó, esse é o jeitinho dela. Não tem segredo, é uma planta de folhas bem miudinhas, discretas, ó. Essa daqui está até acometida aqui por uma espécie de fungo. Não sei se a câmera consegue mostrar aí, ó. Nesse galho dela aqui está todo cheio de esporos aí de fungos. Olha só. Mas é uma planta extremamente abundante, provavelmente você já viu dela por aí, embora talvez você ainda não a conhecesse, agora você conhece. E daí que vem aquele cheiro bem forte de sabonete de flores que você sente às vezes na beira da estrada ou em algum lugar por onde você passou. É a vassoureira, nossa querida vassoureira do mato. E galera, eu preciso ir. Chegou gente lá, estão me chamando. Eu vou ficando por aqui então, mas eu consegui passar para vocês a informação que eu queria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, ativa aí embaixo a opção de hypar para me ajudar bastante aqui no YouTube. E muito obrigado pela sua presença até aqui. Faça um bom uso aí da vassoureira. Estou tentando achar um lugar que o sol não me incomode a vista. Faça um bom uso da vassoureira. É uma planta que vale a pena você pesquisar mais, descobrir mais sobre ela. É uma planta extremamente útil para nós seres humanos, para os animais e para a natureza em geral. E é isso então. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos, sempre e sempre. Tchau, tchau.